Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos. Para mim é uma grata satisfação participar dessas comemorações e compartilhar das bênçãos da misericórdia divina que se derrama a mãos cheias para todos nós, e que saibamos valorizar esta oportunidade que Deus nos concede no objetivo maior da nossa edificação espiritual. O tema proposto para a tarde de hoje, como a nossa irmã já citou, diz respeito aos escolhos da mediunidade. São as dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento da faculdade mediúnica, e como o tema que tem sido abordado no decorrer dessas comemorações dizem respeito à questão da mediunidade, e provavelmente vocês já devem ter visto falar de que mediunidade é a faculdade inerente ao ser humano, onde estabelece essa possibilidade de interagirmos com o mundo espiritual, e com a certeza de que nessa convivência mútua entre o plano material e o plano espiritual possamos angariar os valores inerentes ao nosso processo evolutivo. Nessa comunhão de ideal, possamos valorizar essa oportunidade redentora que Deus nos concede, no objetivo da nossa iluminação, proporcionando o bem ao nosso semelhante e mudando a realidade vigente em nosso planeta. A espiritualidade maior, que são esses emissários divinos, nos proporciona a oportunidade de dilatar a nossa compreensão, a nossa percepção a respeito da verdade que é de ordem universal, mas para isso é necessário que a gente estabeleça a predisposição, as condições para que esses espíritos possam agir, no objetivo de fomentar a proposta do nosso Mestre Jesus na face da terra. Apesar do nosso Mestre já ter trazido a mensagem há mais de 2000 anos, a gente pode perceber de que ainda não foi concretizado por definitivo o seu reinado entre nós. Portanto, chega o momento de que essa relação com o mundo espiritual se intensifica e que possamos ter os cuidados necessários para podermos separar o joio do trigo. Porque se as mensagens do alto elas fluem a benefício de todos, também existe aqueles espíritos que pululam em torno da terra e procuram de alguma forma travar o processo evolutivo da humanidade, a expansão da mensagem do Evangelho de Jesus na face da terra. E esses espíritos procuram intervir onde encontra campo, e naturalmente este campo se encontra nas nossas enfermidades, nas nossas imperfeições. E quando as advertências do alto, desses espíritos amigos, que procuram ajudar no nosso crescimento, eles vêm dizer que para que possamos efetivar o trabalho no campo da mediunidade, é importante que estejamos isentos de qualquer pruridos de hipocrisia. Essas inferioridades que muitas das vezes atrapalham o contato com os benfeitores espirituais. E no livro Evolução, Mediunidade e Evolução, de Martins Peral, e fundamentado na obra O Livro dos Médiuns, ele apresenta realmente alguns escolhos onde cabe a gente refletir, porque ele trata justamente das dificuldades inerentes nesse intercâmbio mediúnico e que geralmente é oriundo das nossas próprias imperfeições. Porque, como diz que o semelhante atrai o semelhante, e para que nós possamos granjear a assistência dos bons espíritos, é preciso que possamos nos destituir das inferioridades que criam os obstáculos no contato com a espiritualidade maior. E ele fala a respeito dos problemas morais, como um escolho
no desenvolvimento da mediunidade. Porque se as imperfeições, elas, que é característica da nossa própria inferioridade, e para que a gente possa receber esta energia, esta fonte que jorra do alto, cristalina, é preciso que nós estejamos em sintonia para podermos ser intermediário da luz. Porque os espíritos, muitas das vezes, eles estão trazendo um conteúdo de forma edificante, mas encontra obstáculo nessas nossas imperfeições. Então a questão de ordem moral é um problema muito sério, porque serve de obstáculo para o bom desempenho, para se estabelecer definitivamente a proposta do nosso Mestre Jesus na face da terra. Então é de fundamental importância que a gente busque a nossa reforma íntima. Outro aspecto muito interessante que ele trata é a questão da ausência do estudo. Porque o médium preguiçoso verdadeiramente é um escolho para o bom desempenho da faculdade mediúnica. Então é preciso que a gente atente. Eu estou trazendo esses dois fatores iniciais, e existem outros que nós vamos falar, mas esses dois é de fundamental importância, porque quando o médium ele não estuda, quando ele não procura aprofundar o conteúdo fundamentado nas obras da codificação, naturalmente é alguém que vai lidar com energias, com toda uma população destituída do corpo físico, mas que atuam, que agem de acordo com as suas condições, e portanto é adentrar num campo desconhecido, sujeito a sofrer as diversas intempéries que decorrem dessa relação. Porque desta população, quando a gente estuda Allan Kardec, e ele trata da escala espírita, ele apresenta em 3 ordens a natureza dos espíritos que se apresenta do outro lado, e também do lado de cá. Ele fala na 3ª ordem, ele chama de espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, o que predomina neles é o mal. Muitos têm a vontade mesmo e se sentem prazer em fazer o mal. São os espíritos impuros que ainda estão realmente em condições de perversidade muito ampla. Mas existem outras gradações que Allan Kardec fala quando trata dos pseus, dos sábios. Falsos sábios. Quando ele trata dos espíritos levianos, zombeteiros. E esses espíritos não têm escrúpulos em se imiscuírem nas comunicações mediúnicas, principalmente quando o médium, na sua ingenuidade, na sua ignorância, na sua fragilidade moral, abre campo e guarda para que eles atuem. E as reuniões deveriam ser e devem ser de forma equilibradas, harmonizadas, onde possa proporcionar a oportunidade dos espíritos superiores atuarem, agirem. Mas quando não retrata essa realidade, onde os interesses são imediatistas, onde os interesses são voltados para as questões de ordem materiais, claro que esses espíritos desta ordem, eles vão atuarem. Portanto, quando a gente vê espíritos que participam de reuniões, onde as pessoas estão preocupadas se vai alcançar uma promoção no emprego, e aí começam os interrogatórios que não condiz com o objetivo proposto pela mediunidade, pela doutrina dos espíritos. E aí a gente vai que os bons espíritos não vão perder o tempo quando a reunião é frívola, onde se apresenta futilidades, então eles se afastam. E o que ocorre? Os espíritos levianos, zombeteiros desta ordem vão atuar. E muitas das vezes, por querem sintonia com os médiuns ou aqueles curiosos levianos, e ficam vibrando nesta faixa. O que se pode produzir numa reunião como esta? No intercâmbio dessa natureza. Não poderemos esperar senão, muitas das vezes, contrariedades mais tarde e a dificuldade de se desvencilhar dessas entidades. Porque nós chamamos. Eu me recordo de alguns jovens que tentaram fazer uma reunião dessa natureza,
sem a mínima responsabilidade, e começaram a fazer aquela brincadeira, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, do copo, da movimentação do copo, etc. E geralmente ali vai participar espíritos de igual natureza desses objetivos. São espíritos levianos, espíritos zombeteiros, brincalhões, assim como aqueles que o buscaram são. Por uma lei de afinidade, lá estavam aqueles espíritos presentes. E na verdade, começaram a brincar, viu o corpo se movimentar, né, fenômenos e efeitos físicos, e que na verdade depois quiseram se ver livre da entidade. E é assim, é porque os espíritos são individualidades, são seres inteligentes. Como o ser humano, quando está encarnado, o espírito, quando está encarnado, ele não gostaria de ser tratado de deboche, etc., sem o mínimo respeito, e essas entidades também são chamadas e vão e querem também se sobrepor aos seus próprios interesses, aos seus objetivos levianos. E depois que as pessoas brincam, aí abandonam, querem deixar de lado, e muitas às vezes não saem, ficam dentro da própria residência, atormentando, perturbando. Uma das obras de... eu vou me lembrar o nome no decorrer, aquele Quem Tem Medo da Morte, Charles Simonetti, ele narra um fato muito interessante, quando ele trata de uma criatura que estava fazendo um tipo de reunião dessa natureza. E quando colocaram as letras, e à medida que perguntava ao espírito, ele foi indicando cada letra. Primeiro indicou a letra D, depois indicou a letra I, quando eles perguntaram quem estava ali. A terceira letra foi a letra A. Não precisou nem ele dizer a quarta letra, porque as jovens já saíram disparadas com medo. Era uma noite chuvosa, onde trovejava muito, e quando chega mais adiante, viu uma pessoa com guarda-chuva armada, ela pensava que era o próprio. E aí se desesperaram, e no outro dia, estavam na igreja orando, pedindo perdão a Deus. Porque na verdade não é o Satanás, não é o diabo. São seres inteligentes que vivem e vibram fora do corpo denso, mas que continuam com a sua individualidade, com as suas características, com a sua condição de evolução. E, portanto, a natureza da reunião mediúnica deve ser de ordem séria, onde haja afinidade entre os membros, onde haja objetivos edificantes, onde haja uma proposta de trabalho, de crescimento, de reforma íntima, de estudo. Daí começamos a impedir e a sobrepujar as dificuldades inerentes ao processo do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Porque se é uma faculdade inerente ao ser humano, onde quer que nós estejamos, estaremos sintonizados com a luz ou com a sombra, porque as escolhas são nossas. Muitas das vezes a gente vê pessoas que não têm conhecimento nenhum da faculdade mediúnica, mas são pessoas dignas, íntegras, e ali vai ter o amparo, a assistência dos bons espíritos. Num dos relatos de André Luiz, uma ambulância rompe a estrada em busca do hospital onde ela estava sendo conduzida. Ali os primeiros socorros estava sendo dado por um médico, onde ao seu lado tinha um espírito de rara luminosidade. E aquele velhinho, aquele médico honesto, digno, estava atendendo aquela criatura ali enferma e fazia aquilo com amor. Estava sendo assessorado por a entidade dessa condição evolutiva. Mas também a gente pode ver um homem que se encontra em um restaurante, tomando seu uísque e escrevendo um texto, porque ele era jornalista. Ao seu lado, uma entidade com a vestimenta densa, sombria, estava a induzir a escrever para denegrir a integridade moral de uma jovem. Ele estava sendo instrumento das trevas. Mas ele era médio? Médio todos nós o somos. Segundo o próprio Allan Kardec, ele diz: todo aquele
que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, portanto, médium. Aquele homem era um médium obsediado, porque o espírito que ele estava intuindo, lhe dando sugestões, simplesmente sintonizou, se afinou com aquele homem e estava tentando atormentar quantas criaturas que, na maledicência que perdura em seu coração, procura atentar contra a dignidade, contra a vida do semelhante. E claro que vai ter espíritos que vai fomentar neste intento, porque o semelhante atrai o semelhante. Então, claro que vai surgir dificuldades no desempenho da mediunidade. Um de outros problemas que surgem também é a questão da mistificação. Na mistificação, a gente vai encontrar, por exemplo, espíritos, muitas das vezes utilizando da ingenuidade do médium, que não estuda, que não reflete, que não medita, que não procura aceitar tudo que vem dos espíritos, porque às vezes, quando alguém que está encarnado, nós não confiamos, e quando ele morre, a gente passa a confiar. Se era uma pessoa que não tinha realmente conhecimentos quando estava na carne, que ele não tinha uma conduta moral equilibrada, mas só porque ele deixou a vestimenta carnal e agora se apresenta como espírito, muitas das vezes nós passamos a acreditar. E o apóstolo João, ele tem a oportunidade de afirmar que não devemos acreditar em todos os espíritos. Observa primeiro se eles vêm de Deus. O que é que vale dizer? Se são espíritos que possuem um conteúdo na sua proposta fundamentada na mensagem do Evangelho de Jesus, se a maneira que ele se apresenta mantém a sua serenidade, a sua ponderabilidade, o seu equilíbrio, a sua moralidade, que não entra em contradição. É diferente dos espíritos mistificadores, que muitas das vezes eles se apresentam com peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. E muitas das vezes encontra campo, encontra pessoas que na sua vigilância aceitam. Eu vou trazer um fato que é muito engraçado, e talvez vocês já tenham ouvido, onde um espírito, através de uma médium ignorante, que naturalmente não tinha o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona de entendimento a respeito da faculdade mediúnica, e ela recebeu uma entidade que, quando indagado sobre o seu nome, disse que era Jesus. E muitas pessoas começaram a ir visitar, porque nós gostamos muito de fenômenos, porque o fenômeno ele é muito impactante, ele chama atenção, e as pessoas gostam muito disso, porque quando fala que ali tem um espírito que está curando, ali muitas pessoas buscam, porque é a cura do corpo. E é muito interessante porque Allan Kardec ele apresenta na sua proposta no Livro dos Médiuns e nas obras da codificação sobre a importância do aprofundamento, da persistência, da sistematização no estudo da doutrina espírita. Aí ele coloca o ponto primordial, porque quando nós aprendemos os princípios básicos da doutrina, quando nós aprofundamos no seu conteúdo, nós começamos a entender o Espiritismo tal qual ele foi apresentado pelo codificador. E a gente vê que é uma proposta de profundidade no objetivo da reforma moral da humanidade. É a transformação do ser humano. Então não é simplesmente ter a cura de um dedo, de uma unha, ter a cura de uma enfermidade, porque é a cura da alma. E Jesus retratara com muita propriedade sobre isto. Em todas as circunstâncias ele apresentava as questões de ordem moral,
para a reabilitação do ser na sua caminhada evolutiva. Portanto, a gente vai encontrar em Jesus e em Kardec o roteiro, as diretrizes para a consecução do objetivo na nossa caminhada evolutiva. E no campo da mediunidade é de fundamental importância, porque sem essa moralidade, sem esse equilíbrio, seremos sintonizar com as sombras e cair muitas das vezes nas malhas da obsessão. E, portanto, nesta obra, a gente vai encontrar justamente a ação dos espíritos, tentando atormentar. E este espírito, ele não era maldoso. Ele dizia-se Jesus. E as pessoas começaram a buscar, a procurá-lo. E chegava lá e aceitava tudo que ele dizia. Mas aí chegou uma pessoa criteriosa, que tudo passa por uma análise, pelo crivo da razão e da lógica, que foi isso que Allan Kardec demonstrou que nós deveríamos fazer. E simplesmente ele fez uma pergunta que trouxe a elucidação do problema. Disse: meu irmão, você é Jesus, filho de Maria, que nasceu em Belém? Ele disse: não, eu sou Jesus, filho de Dona Joana, que morou aqui, eu vou usar o termo, aqui na Várzea, ou ali no Ipicep, etc. Então a gente vê de que precisamos ter critérios nessa relação com os espíritos. Porque se existem os espíritos mistificadores, e são da terceira ordem, desta que eu falei, porque existem essas condições de evoluções, e são eles que obsediam, são eles que causam transtornos, problemas, porque os da segunda ordem, o que predomina é o bem. Então estes não fazem o mal. Então cada espírito nessa categoria, eles têm a sua gradação. Então tem uns que desenvolveram mais o conhecimento, mas eles não são pseudo-sábios, porque os pseudo-sábios, eles acham que sabem mais do que aprenderam, e usam o conhecimento para o mal. Mas os espíritos, que eles têm maior aptidão para os conhecimentos, eles nunca usam os conhecimentos para o mal. Existem aqueles que têm maior aptidão para a caridade, para o amor. Então não têm, às vezes, muito conhecimento, mas ajudam, servem, amam, contribuem para a edificação do reinado de Jesus na face da terra. E tem aqueles que já em níveis mais evoluídos, eles unem conhecimentos e amor. E a primeira ordem são aqueles que alcançaram a evolução no seu sentido absoluto, na compreensão do bem e da verdade. São os espíritos puros, do qual Jesus faz parte, desses espíritos que alcançaram a faixa crística. Então, se nós estamos envolvidos em um campo de atuação que interagimos no mundo corpóreo, na relação em sociedade e com o mundo espiritual, então precisamos ter o cuidado nessas relações. Existe uma mensagem que nos foi legada, que é o roteiro de luz para a humanidade. Porque a mensagem que Jesus nos legou é diretrizes de vida, de felicidade. Mas como a gente pode observar que na face da terra ainda não existe aquela pessoa que se diga completamente feliz. Isso porque ainda campeia as nossas imperfeições. E nos vemos muitas das vezes envolvidos por processos obsessivos, onde médios atormentados, desequilibrados, sintonizados com essa pleiade de espíritos que pululam em torno da terra e atuam em detrimento da vida, então requer que nós tenhamos o máximo de cuidado nessa interação com o mundo espiritual. E esses cuidados, acima de tudo, para que nós não sejamos mistificados, para que nós não sejamos enganados, parte, acima de tudo, pelo princípio do trabalho de edificação do reinado divino, principalmente
em nosso mundo interior. E nos chega a mensagem a toda hora, a todo instante, porque esses espíritos superiores, sob a égide do Cristo, começam a fomentar e intensificar cada vez mais o processo de renovação, de transformação que a Terra precisa implementar. E segundo a própria espiritualidade afirma, estamos numa fase de transição, a fase de transição planetária, onde muitos espíritos que não querem acompanhar o processo evolutivo do globo começam a ser encaminhados para mundos inferiores, onde outros que descem das suas moradas mais elevadas e mergulham no corpo denso para poder nos ajudar ao processo evolutivo. É claro que à medida que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, porque como médios que somos, e a mediunidade sendo essa capacidade que cada um possuímos, é preciso que a gente possa ampliar através da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, que os espíritos tantos conclamam para que a gente efetive. Porque é esse o desejo desses espíritos superiores. Enquanto uns tentam entravar o nosso processo evolutivo, os bons procuram nos ajudar a dilatar a nossa percepção. Mas eles não vêm nos tirar problemas, porque às vezes nós utilizamos da mediunidade para que possa tirar os problemas que nós estamos atravessando, e não é esta a finalidade. A finalidade da mediunidade, meus irmãos, é a edificação do bem na face da terra, e essa edificação passa pela reforma moral daquele que possui, porque vê mais claro, e não vai poder dizer que não sabia, que não entendia, porque os espíritos, com muita clareza, têm se apresentado em toda parte da terra, através das obras psicografadas, através da comunicabilidade mediúnica, através da psicofonia, porque agora, como dizia, a língua de fogo que se derrama e se esparge por toda a terra, para que ninguém possa dizer que não teve a oportunidade de conhecer nem de compreender. Nós não poderemos dizer mais Senhor, Senhor, e não concretizarmos essa clamação através dos atos, porque nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Então a entrada no reino do céu, da própria consciência, ela passa pela prática do bem, pela renúncia, pelo perdão. E aí não tem como nós não trazermos Jesus como esse modelo e esse guia para que a gente possa fundamentar o trabalho da nossa reforma íntima, o trabalho da nossa interação com o mundo espiritual. Portanto, meus irmãos, muitas das vezes o médium, ele costuma fazer um trabalho isolado, é outra escolha da mediunidade. Mas como a gente poder, se existe uma lei chamada de sociedade, e o médium querer fazer um trabalho isolado, é muito mais fácil dele ser envolvido por esses espíritos da terceira ordem. E é isso que eles querem. Às vezes o médium trabalha numa casa, por qualquer motivo, ele se afasta. São os chamados melindres, quando na verdade é isso que esses espíritos desejam, para que a gente não adentre esse trabalho que vai nos ajudar ao nosso crescimento. E nos afastando, naturalmente não vai ter ninguém que possa adverti-lo. Aí a gente traz na questão do livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala da obsessão. E ele trata, na variedade da obsessão, a obsessão simples, a fascinação. E eu vou me deter nessa fascinação porque esta é muito delicada, meu filho. A gente vai encontrar muitas pessoas agindo e atuando, mesmo no movimento espírita, e acreditando estar fazendo o maior trabalho, quando na verdade se encontra fascinado. Mas somente aquele que está sofrendo o assédio não percebe. Todos identificam
vê o caminho que ele está seguindo, mas ele não vê, porque ele se encontra fascinado. E essa fascinação tolhe a liberdade de discernimento que a criatura possui. E é isso que esses espíritos eles fazem. E nesse processo a gente vai ver o caráter dessas entidades. Muitas das vezes, numa obsessão simples, vai se apresentar um espírito que é um galhofeiro, que ele age, não está preocupado em se esconder. Ele procura participar das comunicações ali, atrapalhando. E o médium que começa a se educar, que estuda, que compreende, vai procurar cansar-lhe a paciência. Vai buscar sempre a sua melhora moral para poder angariar a assistência dos bons espíritos, que vai impedir a ação dessas entidades. Portanto, a gente vai ver que neste momento, esses espíritos que agem através da fascinação são espíritos altamente inteligentes e que, tolhendo o discernimento do médium, é muito fácil levar ele a quedas maiores. E Allan Kardec também fala da subjugação, que é um processo muito mais acentuado, onde há o desequilíbrio completo, tanto das faculdades físicas como psicológicas. Em muitos casos de loucura, ele diz mais adiante, a criatura precisaria muito mais de tratamento espiritual do que do tratamento médico, quando na verdade, em muitos casos, precisa conciliar o tratamento médico e o tratamento de desobsessão. Para a gente ver mesmo como é séria e é grave a questão do trabalho de educação da mediunidade, do trabalho nesse campo, porque é um campo muito complexo, porque a gente não pode imaginar, a gente só vai entender quando chegar do outro lado. Porque numa reunião como esta, a gente não pode compreender, não podemos ver, quem não tem evidência, a quantidade de espíritos que estão nesse recinto fora do corpo. E muitos chegam enfermos, necessitados de auxílio, de amparo. E os espíritos amigos, eles agem, muitas das vezes, utilizando das energias de quem está mais equilibrado. E ele vai disseminando bem. Vamos imaginar uma reunião mediúnica de desobsessão. Espíritos que alimentam ódio, rancor, desejo de vingança. Vai trazido para uma reunião dessa natureza e chega lá, encontra os melindres, encontra as animosidades entre os integrantes do grupo. Veja a necessidade, meus irmãos. Porque para que possa ser formado um grupo, deve principalmente iniciar pelo estudo. Às vezes a pessoa chega na casa espírita e dirigentes e vigilantes, a pessoa, porque tem alguma lucidez em algum ponto, meu irmão, você vai para a mediúnica. A pessoa nem conhece o que é o espiritismo. A responsabilidade do dirigente, porque os desmantelo que vai acontecer nessa reunião, como eu já participei, eu vou citar para vocês, para os senhores. Eu cheguei numa casa em uma da cidade aqui do Nordeste e eu fui para assistir a reunião doutrinária, e não era reunião doutrinária, era uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica como não deve ser feita. Foi isso que eu aprendi nessa reunião. E eu vou narrar para os senhores. E me convidaram para participar da reunião, sem saber se eu tinha conhecimentos, sem saber se eu tinha condições morais, se eu tinha pelo menos os preceitos básicos que proporcionam a possibilidade da pessoa ser convidada para uma reunião dessa natureza. Lá estava eu sentado, uma mesa enorme, e os candidatos ao desenvolvimento da mediunidade, ou mesmo aqueles da desobsessão, lá estavam sentados. Foi iniciada a reunião, foi feita uma leitura breve. Meus irmãos, daqui a pouco começaram as manifestações. Primeiro, se manifestava simultaneamente. Vocês imaginam o que é isso? O médico que estava na última cadeira se manifestava o outro.
Daqui a pouco, um médium caiu da cadeira. A cadeira virada, ele deitado no chão e o doutrinador conversando com ele, doutrinando o espírito, ele no chão, lá deitado. E você não entendia nada do que se estavam falando. A barulheira, nessa reunião, uma coisa impressionante. Eu só orava e pedia a Deus que terminasse logo a reunião. Porque eu aprendi, naquele dia, como não deve ser feita uma reunião mediúnica. Portanto, meus irmãos, quando a gente chegar à casa espírita, não vamos estar preocupados a priori com as questões do fenômeno, mas vamos, acima de tudo, buscar na casa, e a casa proporcionar essas possibilidades. E eu sei que o Autor de Souza prima por isto, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Este é o caminho, meus irmãos, para aquele que deseja conhecer, aprofundar nos aspectos científicos, filosófico, religioso da doutrina espírita. Aí a gente vai ter possibilidades de ampliar a nossa capacidade de entendimento e compreensão, porque o que Allan Kardec nos legou, meus irmãos, representa um marco na história da humanidade. É o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Ele traz Jesus de volta na sua pureza, tal qual a mensagem que ele nos legou há mais de 2000 anos, que foi adulterada, que foi corrompida no decorrer do tempo, que estabelecemos distorções e sintonizado com as sombras, seguimos por critérios fundamentados em nossos interesses imediatistas. E a gente sabe como as sombras atuaram nos religiosos do passado e atuam nos religiosos do presente também. Porque enquanto nós não fundamentarmos a nossa vida nos preceitos exarados pelo nosso Mestre Jesus, estaremos sempre à mercê das vibrações das trevas. Porque eles não querem a expansão do cristianismo. Eu terminei de ler uma obra agora muito interessante, onde uma falange que vem desde os primórdios do cristianismo, atuando para que o cristianismo não se expanda, para que a mensagem do bem não se estabeleça definitivamente na face da terra. E essa falange atuou no Império Romano, no reinado de Constantino e Licínio, e corrompeu completamente quando o próprio Constantino estabelece o cristianismo como a religião do Estado Vaticano. E, portanto, daí em diante a gente vai ver o cristianismo sendo corrompido, porque se levantou templos faustosos, se edificou cálice de prata e de ouro, e a mensagem do Evangelho de Jesus, da manjedoura ao Calvário, foi completamente esquecida, porque prevaleceu os interesses fundamentados no egoísmo, no orgulho, na ambição, na vaidade. Jesus não poderia compactuar com esta realidade. E a gente vê as sombras atuando dentro desta realidade. Elas vieram atuando quando surge a reforma protestante, quando esse espírito Martinho Lutero, que foi conhecido aqui na Terra, quando ele rompe com as arbitrariedades, com as intransigências, quando ele procura estabelecer verdadeiramente, publicando a Bíblia, o Pai Nosso, porque ele viu que aquilo que ele recebia como pároco, como aquele que estava aprendendo para ser padre mais tarde, ser sacerdote, e ele viu que o que ensinavam a ele era diferente do que estava na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento. Ele dizia: existem duas doutrinas, a que estão me ensinando e é esta que está aqui. E ele diz: não é possível. E ele rompe com os interesses imediatistas e agora passa a servir ao nosso Mestre Jesus. E ele começa a publicar o Pai Nosso, porque surge na época a imprensa de Gutenberg, que facilita o processo.
Mais tarde, a gente vai ver as distorções também da proposta inicial de Martinho Lutero. Porque surge a Contra-Reforma, em perseguição à Reforma, ele se exila junto aos príncipes alemães, mas a gente vai ver essa falange atuando e dizendo, numa das suas reuniões, o que nós faremos agora? Um dos asseclas pergunta ao chefe maior. Agora, dizia ele, nós vamos fazer com que eles se apeguem à letra. Se apegando à letra, vai fugir da proposta original do cristianismo. E a gente não pode falar outra coisa, o que a gente pode observar. E também a advertência cristã, quando afirmava de que a letra mata, dizia o apóstolo dos gentios. O Espírito vivifica. E a gente vê as pessoas acreditando estarem salvas e os outros condenados. Não seria, portanto, um desvio da mensagem também original da Reforma estabelecida por Martinho Lutero? E no decorrer do tempo, novamente essa falange pergunta e questiona a respeito de um homem que havia nascido a 3 de outubro de 1804. E esse Hippolyte de Leon Denisard de Rivaio, pergunta um dos assessores da falange, Binúbio. Ele diz, meus irmãos, isso me toca profundamente o coração, porque traduz para mim a realidade da condição evolutiva desse espírito, que foi conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec. O chefão chega para eles e diz, por enquanto, prestem atenção, por enquanto nós não podemos nada fazer. Deu para entender? Vocês imaginem a condição espiritual deste homem e a falange que assessorava no processo de edificação do reinado do Cristo na face da terra, que seria instituído o Consolador prometido por Jesus. Então eles, por enquanto, nós não podemos fazer nada. E depois? Porque a doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra. A doutrina espírita possui esse conteúdo que Allan Kardec doou à sua vida, quando ele detectou no fenômeno mediúnico a respeito de toda a verdade que estava por trás dessas comunicações iniciais. E as pessoas às vezes dizem que Allan Kardec, ele tinha muito mais conhecimento, e eu digo que ele tinha muito mais amor. Porque se amor é a gente querer o bem do outro, querer o melhor para o nosso próximo, o que foi que Allan Kardec fez em toda a sua existência? Porque ele dedicou a sua vida nessas pesquisas. Ele abriu o coração para poder ajudar a humanidade. Ele sofreu injustiça. Ele sofreu perseguições. Mas ele não desistiu da proposta que ele acreditava, do seu idealismo. Porque não era nenhum Adilson da vida para cumprir uma missão como esta. Precisaria ser um espírito que, no dizer de um diálogo, se não me falha a memória, de Divaldo com Viana de Carvalho, ele pergunta, mas como pode? As próprias perguntas elaboradas no Livro dos Espíritos já é um ensinamento para todos nós. E Viana de Carvalho chega para Divaldo e diz, Baiano, Kardec estava no mesmo nível de evolução que os que ficaram do lado de cá. Alguns reencarnaram, outros permaneceram nesse trabalho para fomentar
definitivamente o reinado do Cristo na face da terra. A gente vai encontrar mais tarde um homem chamado Francisco Cândido Xavier, que para nós representa também este medianeiro que viveu intensamente a mensagem do nosso Mestre Jesus e que não deixou nenhuma dúvida para o candidato da mediunidade o que deve fazer para que possa efetivar o trabalho no campo da mediunidade com Jesus. Allan Kardec fala que precisamos de ter o mais absoluto desinteresse material e moral. Porque às vezes o médium até diz, não, mas eu não cobro nada. Mas não é a questão somente monetária, não, meus irmãos. Às vezes quer um elogio, às vezes deseja que alguém dê um presente, e às vezes se sente melindrado quando não é reconhecido. Então, onde o mais absoluto desinteresse material e moral? Porque é necessário isto para que a gente possa granjear a assistência dos bons espíritos. Porque ninguém está livre do assédio dessas entidades inferiores, não. Porque nós, como somos imperfeitos, não existe perfeição e, portanto, também não existe nenhum grupo que esteja isento dessa invasão perturbadora e que também serve de experiência para os candidatos ao desenvolvimento da mediunidade. Porque seria muito bom se os espíritos viessem trazer tudo numa bandeja, né? Como muitas das vezes a gente quer. E onde é que estão os guias? Às vezes a gente pergunta, né? Quando a gente está passando uma prova, pergunta, cadê os espíritos? Aí eu me lembro de Divaldo, quando ele diz o seguinte, quando chegam para ele, mas Divaldo, cadê os guias? Onde é que... Aí estão mortos também, estão do outro lado. Porque as pessoas às vezes pensam que os espíritos, eles são nossas muletas. Eles são nossos amigos espirituais. São aqueles que já aprenderam mais, que amam com mais intensidade, mas eles nos ajudam no objetivo de que também a gente alcance esses patamares. Mas a gente às vezes quer que os espíritos estejam conosco a toda hora. Os espíritos merecem ter muito trabalho. Eles estão presentes sempre quando nós temos necessidade. Quando nós precisamos, quando nós buscamos, não é ficar evocando, porque às vezes também a outra escolha da mediunidade é a evocação, que não devemos estar evocando o Espírito, porque nem sempre a gente tem a certeza de que é Ele que está presente. Então a evocação, ela teve muito presente quando Allan Kardec da codificação, mas aí tem um caráter especial, é diferente. Emmanuel, ele nos fala que não era aconselhável. A espontaneidade deve prevalecer. Então, às vezes eu vou chamar o Espírito, então a gente ia querer se chamar somente Espírito iluminados, né? Que venha Paulo de Tarso, que venha Emmanuel. Mas nós precisamos atuar como espíritos endividados, com aqueles que estão na nossa faixa de voluntaria, para que possamos crescer juntos. Às vezes é um irmão que está precisando de uma palavra amiga. E aí o cuidado que o dialogador deve ter. Porque é alguém, meus irmãos, que chega enfermo, que teve uma vida muitas das vezes desequilibrada e sofre as consequências do outro lado. Arrependidos, são encaminhados para essas reuniões sérias e lá é necessário que eles encontrem um aconchego. E esse aconchego passa pela simpatia entre os médiuns, pelo prazer de servir, pela alegria de ser útil. Porque quando a gente vai para o trabalho, alegre, feliz, como flui essa relação com o mundo espiritual? Outra escolha que também é falar da questão da fadiga material. Às vezes o médium, quando ele estiver cansado, vamos procurar primeiro repousar, recuperar as energias. Porque quando nós estamos com o sistema nervoso exaurido, claro, a espiritualidade
aconselha que a gente procure fazer um tratamento, porque às vezes tem médico que acha que não precisa fazer tratamento não. Se acha imune a tudo, aí é um campo aberto para cair nas malhas da obsessão. Porque a gente tem que ter a consciência de quando precisamos dar um stop, para refletir e até mesmo para ver a nossa postura perante a vida. Muitas das vezes os espíritos se afastam um pouco para que o médium também possa recuperar. É a suspensão da mediunidade. Mas tem situações que é com caráter sério. Outras vezes é quando o médium realmente começa a seguir por caminhos tortuosos e os espíritos não vão perder o tempo até que eles possam mais tarde buscar a assistência do alto, que nunca nos faltará. A proposta de Jesus, meus irmãos, em qualquer circunstância, porque não é da agora que a gente vem quedando, mas nunca nos faltou a assistência dos bons espíritos, e nunca nos faltará. Mas a parte que nos cabe, ninguém poderá fazer por nós. Somos nós que temos que efetivar. E diz um adágio chinês que para se caminhar quilômetros, é necessário dar o primeiro passo. Então nós estamos dando o primeiro passo, estamos compreendendo esta verdade que é de ordem universal, porque a verdade não é propriedade de nenhuma doutrina, é universal. Aqueles que meditam, que refletem, existem tantos médiuns que agem no caminho do bem, que são católicos, protestantes, umbandista, budista, porque se eles estão com foco para o bem, não tem o que temer, terão a assistência espiritual. Mas a doutrina espírita nos proporciona, com muita clareza e lucidez, verdadeiramente o significado dessa proposta libertadora, porque não é proposta escravizadora como muitos acreditam. Você é médium, então você vai sofrer muito, nada disso. A mediunidade é um campo que Deus nos proporciona, essa possibilidade, para que a gente possa resgatar as nossas dívidas, para que a gente possa crescer, evoluir, através do trabalho digno, integrado na proposta universal da verdade e do amor. E para encerrar, não poderíamos deixar também de compartilhar de um poema que nós aprendemos desse espírito extraordinário, essa trabalhadora incansável, que morreu muito jovem, mas deixou um legado de esperança para todos nós, e que tanto nos ajuda a continuar no trabalho edificante do bem, quando ela nos exorta dizendo: agora, não é amanhã nem depois não, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno o compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura, repara aqui e além a desventura, caminhar o léu sem pão, sem teto e sem lar. Abre teu coração, faz brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre teu coração ao Cristo vivo, não permitas mais que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, seguiremos subindo passo a passo na glória eterna da ressurreição. Espírita, qual é o primeiro mandamento? Amai-vos. Espíritas, qual é o segundo? Instruí-vos. Fiquem em paz e parabéns.